Hoje a gente conversa com o Ariovaldo Zani, médico veterinário e vice-presidente executivo do Sindicações, o Sindicato Nacional da Indústria de Alimentação Animal. Vamos falar com ele sobre o setor de rações no ano que se passou, em 2012, e também agora em 2013. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado pela sua presença aqui. Obrigado, André. É um prazer estar aqui conversando com seus telespectadores. Ariovaldo, como foi para o setor, né, no ano passado, visto que a gente sofreu com a alta aí de várias commodities agrícolas, principalmente as que compõem a ração, né, a soja, o milho? Isso foi, de fato, você tem razão, foi o principal motivo da dificuldade de um recuo no nosso setor de alimentação animal, que responde diretamente ao desempenho da indústria produtora de carnes, notadamente frangos e suínos, mas existe, né, franco crescimento da produção de leite, produção leiteira e a produção de carne bovina, além da produção de ovos e tal. E, infelizmente, por conta dessa matriz de custos que foi absurdamente elevada, ela acabou atrapalhando bastante toda a dinâmica da cadeia de produção e suprimentos, atrapalhando, interferindo no fluxo de caixa das empresas, gerando uma série de dificuldades, recuperações judiciais e tal, e obviamente isso afeta o nosso setor, que é fornecedor desses insumos, e por conta disso é possível que a gente tenha fechado, nós não temos números ainda fechados, mas a tendência é de um recuo de 3% na quantidade vendida. E realmente o preço aumentou bastante. Há pouco tempo nós vimos uma reportagem de uma fazenda que eles tiveram que aumentar, né, a pastagem, a oferta de pastagem, porque realmente não tem muita condição de dar tanta ração para o animal. Eu imagino que isso tem impactado bastante também em confinamentos, né, porque é onde os animais precisam, né, tem a ração. Sim, esse é um problema global, né? Porque os custos de matéria-prima, essas commodities, né, que são mercadorias de transação internacional, elas sofrem influência de cotação, o milho e o caso a soja, o farelo de soja, na Bolsa de Chicago. Então afetou toda a produção de animal, a produção de carnes e a produção de ração animal no mundo todo. E, notadamente no Brasil, você falou muito bem, né? A criação de frango, a criação de suíno, são criações intensivas, assim como uma parte no Brasil que cresce, que é do gado confinado. Nos últimos meses, ou no último mês do ano, houve um incremento, uma recuperação de preço das carnes pagas ao produtor, mas obviamente não suficiente para compensar todo o prejuízo que se acumulou durante o ano. E sobre essa questão de oferta de grãos, há pouco tempo também nós tivemos o comentário do Silmar César Miller, que falou sobre essa tentativa da FAO de estar controlando, né? Isso é muito complicado? Curiosamente, eu tive a oportunidade de estar reunido com o diretor da FAO que cuida dessa área. Todo ano eu tenho reuniões, né, mantenho reuniões na FAO, eu represento uma instituição internacional. E da última vez, agora em outubro do ano passado, tive a satisfação de me encontrar com essa pessoa que fez uma apresentação sobre essa nova métrica, sobre esse novo banco de dados. E infelizmente o que acontece é a questão uma parte disso é a questão do idioma. Então a língua inglesa, que é entendida ou traduzida de diferentes maneiras. É a Torre de Babel. Pois é, então o conceito, né, a definição do que é farelo de soja, o que é arroz, o que é milho ou um derivado do milho, os países, né, cada um passa a ter um entendimento. Com seus padrões, parâmetros diferentes. Sim, aí né? encaminham esses números que são compilados e nem sempre eles especificam exatamente o que é. E aí o risco é esse banco de dados da FAO estar comparando maçãs e laranjas, né? E a preocupação é harmonizar isso, esse é o grande desafio da FAO, para que os países consigam ter uma harmonização, porque de outra forma corre um risco enorme desse desbalanço levar a uma especulação. E a ideia de que oferta e procura, hoje nós temos um novo fundamento, né, que tem reescrito essa situação, que é a especulação, o investimento nas commodities, pode trazer danos, prejuízos enormes por conta das cotações, ou até o erro de cálculo e faltar
produto nos estoques globais para atender a demanda da indústria global, né? É realmente um desafio muito grande, até mesmo para a FAO fazer esse controle, porque eu lembro que uma pessoa do setor de café me contou que lá em Chicago eles têm um estoque de café velho, antigo, mas que eles utilizam para falar, não, o estoque está bom, e aí os preços, eles acabam pagando preços menores aos produtores. É muito complicado realmente essa questão. E você tem razão, até porque infelizmente, mas isso é óbvio, né, tem sido acompanhado, nos últimos anos os estoques de passagem têm sido cada vez mais estreitos. Isso é muito perigoso. O ano passado, com aquela quebra de safra americana, no caso do milho, e aqui na América do Sul, Brasil e Argentina acumulando grandes prejuízos na safra de soja, levou a uma diminuição nesses estoques de passagem, né? Então é muito oportuno e importante cautela de quem acompanha, dos produtores, dos analistas, porque realmente diante de uma nova catástrofe, ou dificuldades, por conta do tempo, inclusive, falta de chuva aqui ou muita chuva em outro lugar que dificulta a colheita, pode provocar dificuldades enormes e manter essa agroinflação alimentada. É algo paradoxal, né? Se aposta numa diminuição do ritmo de produção global, porque assim você não tem tanto risco de ter pouca matéria-prima, mas todo mundo quer crescer, o mundo precisa se desenvolver depois desse marasmo acumulado, né? E falando em matéria-prima, a matéria-prima utilizada para fazer a ração aqui no Brasil, vem toda do país mesmo ou alguma coisa precisa ser importada? Não, os verdadeiros moduladores de desempenho, Andrea, que eu costumo comparar esses insumos aditivos da pecuária aos fertilizantes da agricultura. Eles não são os verdadeiros moduladores de desempenho. Então, essa categoria de aditivos que aí eu classifico as vitaminas, aminoácidos, melhoradores de desempenho e outros da química fina, nós somos praticamente dependentes, né? O Brasil não tem uma indústria de química fina capaz de atender, ou praticamente tudo é importado. Isso é um risco enorme que a gente tem por conta dos nossos fornecedores globais serem nossos competidores também, né, no cenário, na arena internacional, do comércio internacional. Eles também são produtores de carne e tal. E, obviamente, a gente não tem como interferir na política industrial, na política de cada país. Então, a gente corre riscos, né, de abastecimento. Então, as decisões que esses nossos fornecedores tomam, eles podem trazer transtornos enormes. Nós tivemos problemas de abastecimento em 2008, por conta da Olimpíada na China. A China informou que estaria diminuindo o ritmo das fábricas por conta da poluição. Lá? Boa parte de alguns desses aditivos, a maioria vem da China. E mesmo a Europa, às vezes problemas de navegação fluvial, algum rio que tem lá uma interrupção. Isso acaba trazendo uma dificuldade enorme aqui e aumenta o custo de produção, porque esses elementos são essenciais, porque eles caminham junto com o melhoramento genético de aves, de suínos e tal. E Ariovaldo, você acredita que a falta, né, desse tipo de fornecedor aqui mesmo no nosso país é por causa do desestímulo, né, à indústria brasileira? A gente sabe que no ano passado a indústria brasileira também sofreu retração e tem vários problemas aí que a indústria sofre. Sim, é preciso uma política industrial mais focada, estudar mais, né, a viabilidade técnica e econômica de voltar a produzir esses insumos aqui em território nacional. Até porque o Brasil, por conta da sua riqueza em outros macroingredientes, eu estou falando das safras de milho, de soja e outros ingredientes, a produção de carnes, o Brasil, obviamente, tem aí um futuro muito promissor. O mundo aposta nisso, porque o Brasil é considerado o grande celeiro do mundo, né, o fornecedor de alimentos do século XXI. Então a gente poderia também passar a ser uma plataforma de expedição desses insumos para a América Latina, para a América e quem sabe para todo o mundo. Mas precisa, obviamente, de incentivo. O governo precisa, primeiro, definir marcos regulatórios, trazer segurança jurídica para que os interessados, investidores e até as indústrias, que hoje são os atuais fornecedores, são indústrias europeias e mesmo chinesas, possam se estabelecer aqui com segurança e trazer essa tranquilidade que o setor precisa. E uma das dificuldades é a carga tributária.
a incidência é muito forte no setor de rações também? É curioso, o Brasil é um dos países, poucos ou talvez o mais observado acerca da tributação da cesta básica. Já há algum tempo, uma série de entidades e organizações têm medido isso e, de fato, o Brasil é campeão aí na tributação de gêneros alimentícios de primeira necessidade, o que a gente entende que é uma incoerência, né? Um país pobre, a sociedade está sendo inserida através de uma distribuição de renda, então teria que ser muito rápido, o governo teria que ser mais ágil, né? E dar atenção a esse setor agropecuário. PIS/COFINS, por exemplo, é um imposto, né, que se coloca dentro da cadeia e que o nosso setor já fez um estudo de modelagem, de quantificação dele e até uma proposta de como o governo pode implementar isso, aliviando os elos da cadeia produtora, que se traduz em o preço mais baixo, mais consumo e sem renúncia fiscal. O governo não deixa de perder, né? Por outro lado, né, recentemente, uma medida até interessante que o Senado Federal tomou de proteção à nossa indústria. Vivemos um momento econômico conturbado e de proteção à nossa indústria. Isso é importante e ele acabou modificando a política de tributação de ICMS em alguns itens importados. Passou a ter uma incidência, uma alíquota de 4%. A gente entende que seria muito mais produtivo e controlável, eficiente, se essa alíquota fosse, se essa proposta, esse processo ele incidisse em todos os insumos importados, não é? Mas, na verdade, o mecanismo ele acabou pegando algumas mercadorias que a Camex entendeu que tem similar nacional. Porém, a gente encontrou na lista da Camex alguns itens que, na verdade, não tem similar nacional e outros que deveriam estar, porque tem similar, não estão ali. Então, gera uma certa confusão. E, por fim, né, uma medida também que vem junto com essa política, com essa nova sistemática, é do importador e toda a cadeia de revenda daquele item importado, informar na nota fiscal, quer dizer, ao cliente e também à autoridade fiscal, tributária, o valor, o custo daquele elemento, daquela mercadoria importada. Ora, para a autoridade, né, o fisco, a gente entende salutar. Agora, repassar isso ao cliente provavelmente vai gerar confusão, porque o seu cliente vai tomar conhecimento de uma informação que a gente entende que faz parte do pacote confidencial de cada empresa, que é o custo daquela matéria-prima internalizada. Então, se isso ele até pode gerar conflitos com a concorrência, né? Exatamente. A gente até tem tentado descobrir com juristas, encomendou alguns trabalhos para ver se realmente não fere princípios constitucionais de livre iniciativa, de competitividade, porque, de fato, não se resume apenas ao item importado. A cadeia de produção, aquele item nacionalizado, então ele vai sofrer um processo de industrialização, vai se transformar em um produto semi-elaborado, que vai se transformar num elaborado, e nesse processo de comercialização que se dá na cadeia, todos vão ter que informar. Então a gente acha que vai gerar uma confusão enorme isso aí, porque cliente e fornecedor e entre clientes se divulga uma informação até então entendida como confidencial, né? Exatamente. E esse problema da vaca louca de 2010, que já está causando aí um monte de embargo à carne brasileira, também está trazendo consequências para o setor da ração? De maneira indireta, né? No final do ano passado a gente tomou conhecimento desse caso atípico, né? Que o governo explicou muito bem, a gente entende por quais as razões que levou ao atraso. Eu, como médico veterinário, conheço as patologias do sistema nervoso central, existem várias vias, né, de desenvolvimento, então você precisa ter certeza, né, que você vai falar, porque é um tema muito delicado. A própria OIE reconhece e ontem mesmo, hoje, tem divulgado aí ao público em geral, no planeta todo, acerca da sua convicção, né, que o produto brasileiro é seguro e tal. Mas indiretamente, depois dessa informação, como surgiram embargos aqui e ali, e de certo, boa parte deles, os importadores se aproveitam e tratam disso de uma maneira comercial,
No nosso caso, como a gente exporta rações, né, principalmente para cães e gatos e tal, passou a ter uma dificuldade ou interromper esse fluxo para alguns países que declararam proibição, porque o certificado de origem, o certificado sanitário que acompanha, internacional, que acompanha a carga, ele tem lá uma redação que gerou um certo desentendimento. Fala, o Brasil é um país que tem risco insignificante, vírgula, e nunca notificou qualquer caso da BSE, né? Agora, com essa informação, então, um caso mesmo que é atípico foi informado, então há necessidade diplomática dos países, né, clientes e fornecedores, que mantêm relação comercial, que se reescreva esse parágrafo. A área do Ministério da Agricultura que cuida dessa redação já agiu, já fez, já corrigiu. O problema agora é que isso passa para o Itamaraty e existe todo um processo, né, um protocolo entre departamentos de relações exteriores, embaixadas dos países envolvidos. Eu estou falando da China, do Chile, da Venezuela e tal. E esse atraso na solução, pegamos uma época ruim de festas, né? Isso traz prejuízo enorme, porque as empresas não estão conseguindo exportar. E é curioso, eu preciso enaltecer aqui, esclarecer, André, é que esses produtos que as empresas querem continuar exportando, eles não têm na sua composição proteína de origem bovina. Então, alguns deles, inclusive, são desprovidos até de proteína de origem animal. Mas por conta de um aspecto burocrático, né, uma questão lá, algo que está escrito, é um documento, né, negociado. Ele vai ter que ser corrigido, o governo já se mexeu, o Itamaraty passou isso para frente, agora a gente precisa apertar, né, os países, aí, os nossos clientes, para que eles respondam, se eles aceitam ou se eles querem que mexa alguma coisa, o que a gente não pode é ficar parado, né? E para quem que o Brasil exporta? Para quais países a gente exporta a ração? Olha, a ração para animais de produção praticamente não se exporta porque é um produto, o frete inviabiliza isso. E os países, ainda no ano 2013, o século XXI, ainda muitos países tentam fazer. A China, por exemplo, ela importa muita soja nossa, moe lá, esmaga, faz óleo de soja e usa o farelo para fazer ração. A tendência é que cada vez vai ser mais difícil esses países fazerem isso aí pode ser que exista uma oportunidade para o Brasil passar a exportar. Mas o que se exporta de fato são algumas pré-misturas desses aditivos que eu falei, suplementos para pecuária e principalmente alimentos para cães e gatos, né? Que no fundo, dentro da cadeia de produção também o risco de gerar um problema com os plantéis, os rebanhos bovinos nesse país é mínimo. Porque esses animais não estão na cadeia de alimentação desses outros animais, né? Mas, definitivamente, existe essa preocupação. Como você perguntou, quais são os principais países? São países asiáticos, países do leste europeu, que compram esses alimentos para cães e gatos. Para finalizar, para 2013, qual a expectativa de aumentar a produção do setor de rações? Nós temos sido assim bastante cautelosos, porque eu costumo dizer, né, que fazer previsões assim fica complicado por conta desses fatores, né? Os fundamentos mudaram, né? Antigamente você tinha uma equação que levava em conta oferta e demanda, e aí você chegava a algumas conclusões, fazia seu planejamento e tal. Hoje em dia nós temos um elemento novo, né? Não é recente, mas já há alguns anos, que é a especulação, né? Então a dificuldade de encontrar um campo de investimento seguro, né, principalmente com a situação dos Estados Unidos, levou a muitos investidores buscar esse setor das commodities agrícolas, dos alimentos e tal, para investimento. Por conta disso aí, existe uma faixa nessa linha de tendência e de manutenção de custo alto aí, devido a esse fator. Até a gente entende que se, de fato, os Estados Unidos solucionarem o problema do abismo fiscal deles e continuarem numa rota de crescimento, surgirão alternativas de investimento e o risco é que todo esse dinheiro canalizado às commodities deve cair. Então os produtores precisam ficar muito atentos. Por conta disso tudo, ainda no primeiro trimestre, a gente enxerga preços altos do milho, do farelo de soja. Houve um certo alívio, mas continua alto, sob o ponto de vista da produção. Por isso a gente aposta que 2013, né, se for um ano bom, ele vai recuperar o que a gente perdeu em 2012, ou seja, crescer 3%. Se crescer mais do que isso, nós vamos celebrar.
Mas ainda estamos muito preocupados, porque o consumo interno parece estar já exaurido, o consumidor já está bastante endividado, né? É importante agora o governo canalizar os investimentos, ou favorecer, incentivar o investimento industrial, e aí então aproveitar muito bem as oportunidades de exportação das carnes. E aí sim, essa somatória deve então permitir uma recuperação do nosso setor. Ariovaldo, quer deixar um contato? O nosso telefone é 011 3541 1212, a homepage é www.sindrações, sem tio e sem cedilha.org.br. Mais uma vez, muito obrigada pela sua presença aqui, está convidado, sempre que tiver uma novidade, as portas estão abertas. Tá bom, muito obrigado pela oportunidade.